mensagem é o nome O Derramamento do Espírito Santo. Porque a gente ouve falar muito sobre o Espírito Santo e tudo mais. Está em livro de Joel 2, 28. Joel é um livro bem pequenininho, só tem 3 capítulos e alguns versículos, mas é tão rico esse livro de Joel. O livro de Joel, ele vai trazendo muitos ensinamentos para nós, como igreja. Joel 2, 28. Por favor, vou estar lendo com os irmãos ali. E depois disso, derramarei do meu Espírito Santo sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E depois disso, depois de quê? Depois daquilo que o Senhor estava falando através da vida do Joel, para que o povo convertesse o coração deles a Deus, para que o povo deixasse de fazer as coisas erradas, para que o povo se voltasse a Deus. Então, irmãos, não há como nós falarmos sobre o Espírito Santo, sobre essa passagem, sobre as misericórdias do Senhor, sobre a bondade de Deus, se o nosso coração estiver longe de Deus, se a nossa mente estiver longe de Deus. A partir do momento em que o homem se distanciou de Deus, lá no Jardim do Éden, muitas coisas vieram com eles, mas em nenhum momento Deus deixou o homem à mercê. Deus largou o homem de lado. Deus sempre falava através dos profetas, através dos discípulos e através dos seus apóstolos. Deus sempre enviava mensagens. Deus sempre está falando. A diferença é que, quando a gente olha a palavra de Deus, Deus não compactua com o pecado. Deus não se agrada das coisas erradas que nós fazemos. Mas a palavra de Deus vai dizer, e acontecerá depois de que, se você parar para ler a história do início, a seca, falando sobre o gafanhoto, lá no capítulo 1, depois você vai ver sobre as misericórdias do Senhor, no capítulo 2, e no capítulo 3 vai falando sobre o juízo, sobre a restauração de Israel. Quando a gente lê, os filhos e filhas profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Eram coisas que não estavam mais acontecendo, está no futuro. Quando nós vamos conversar com algumas pessoas de certa idade, não são todas, mas algumas não têm mais sonho. Ah, já estou velha, já demais para fazer isso, não sonho mais. Eu não vou fazer mais isso. E a palavra de Deus vai falando sobre filhos e filhas profetizarão. Sinal que os filhos e filhas não estavam fazendo. O futuro deles estava sendo decretado por Deus diante daquilo que eles tinham que fazer. A palavra de Deus vai dizer que depois disso, o presente daquele povo ali estava fragilizado. O presente daquele povo ali estava marcado, não por Deus, mas por eles mesmos, das coisas que eles tinham que fazer. Deus estava determinando o que eles iam fazer no futuro, mas para que o seu futuro fosse brilhante, para que os filhos e filhas viessem profetizar, os velhos tivessem que sonhar e os jovens teriam visões, era necessário um conserto, era necessário arrependimento, era necessário que eles restaurassem a aliança deles com Deus. Como é que está a sua aliança hoje com Deus? Como é que está a sua vida diante de Deus, a sua experiência diante do Espírito Santo, diante de Deus? Quantas pessoas nós vamos ler aqui na palavra de Deus que tiveram experiências maravilhosas? Deus, Ele vai falando, Ele vai tratando com cada um, do menor ao maior, com as crianças, com os idosos, com os jovens.
Nós, às vezes, dizemos, mas eu sou muito nova. Não, mas eu sou muito velha. Eu não sei falar, eu não sei andar, eu não sei fazer nada. E a gente, acaba que a gente mesmo se qualifica, a gente coloca uma tarja, a gente diz, eu não vou fazer porque eu não sei fazer. Mas para as coisas do Senhor, às vezes a gente coloca limitações, mas para as coisas erradas, às vezes a gente não coloca limitação. E a gente vai dando concessões, a gente vai dando abertura. Devagarzinho a gente vai se distanciando do Senhor. E Deus vai falando para eles, vão fazer isso, faz isso. Eu não sei o que Deus tem falado com vocês, eu não sei o que Deus tem para tratar na sua vida, na sua família. Mas diante dessas passagens que falam sobre o derramamento, era a promessa do Senhor sobre aquele povo, é uma promessa do Senhor para a nossa igreja, a nossa realidade. Deus, Ele vai julgar o pecado daquele povo, Deus vai julgar o pecado de cada um de nós, porque Deus não quer a gente cometendo erros, Deus não quer a gente fazendo cada vez mais pior, porque a tendência é só piorar, irmãos. Deus, Ele fala conosco sobre arrependimento, Deus nos trata, Deus, Ele restaura e abençoa os que se arrependem, se dedicam a Ele. Peça perdão ao Senhor. Fale com Ele. Senhor, eis-me aqui, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu não sei nem como falar. A minha mente está tão cheia de problemas, tão cheia de confusões. Mas, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como andar, não sei como agir, mas eu preciso de Ti, Senhor. O Espírito Santo de Deus, Ele vai tratar o homem, Ele vai cuidar, Ele vai sarar, Ele vai restaurar, Ele dá vida. O pecado, ele gera morte, e a morte espiritual é uma morte que você vai defiando, seus ossos vão enfraquecendo, as suas forças vão indo embora, porque um abismo chama outro abismo, e uma coisa que você vai fazendo aqui não tem nada a ver, que não tem nada a ver, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não vou para o stream lá, eu não vou para a casa dos líderes, eu não vou para a saída. Gente, a gente vai se esfriando, e o Espírito Santo de Deus está brotando, está bradando no seu coração, está falando com você, e às vezes a gente se limita. Ele quer derramar sobre toda a igreja, sobre todos, como foi falado hoje aqui de manhã. O Espírito Santo de Deus será derramado sobre todos, sobre todos. Esteja preparado, esteja firmado, esteja pronto. Como saber o dia que você vai ter preparado, o dia que você vai estar pronto? Deus vai falar contigo. Infelizmente, se criou essa cultura de que alguém vai falar com você, você tem que receber uma revelação de uma irmã, você tem que receber uma revelação do coach. Mas a maior revelação de Deus para o homem é a palavra de Deus, é o Espírito Santo falando contigo. E quando alguém vai falar com você, é uma confirmação daquilo que Deus já falou com você. Deus já falou com você, mas às vezes a gente está duvidoso. Não. Tem certeza, Espírito Santo, tem certeza, Deus, que eu vou ter que fazer isso. Vou ter que me afastar dessas mais amizades. Tenha um coração ensinável. Tenha um coração quebrantado. Tenha o seu coração firmado na rocha. Firmado em Cristo. Não seja como aquela casa que foi construída na areia. Você, como está pisando na areia, você fica ali, né? Pisando em falso. Qualquer momento você pode se machucar. Qualquer momento. Mas quando a sua casa, o seu coração, a sua mente, a sua vida, a sua família está firmado na rocha, irmãos, vai vir os ventos. Virão as tempestades. Virão os desafios. Mas quando você está firmado na rocha, que é Cristo Jesus, a pessoa do Espírito Santo, Ele vai falar com você, Ele vai te orientar, Ele vai te guiar, Ele vai te dar um norte, Ele vai te dar uma direção, Ele vai ser a bússola para aquilo que você precisa e necessita fazer. Mas a experiência é você com Deus. Não existe uma fórmula mágica. Para quem cozinha, as pessoas fazem um bolo, um faz um bolo diferente, outro faz um bolo doce.
Mas a gente tem lá, quando a gente vai, tem 2 xícaras tal, leite, açúcar, enfim. Mas a mão não é diferente, igreja. Cada um tem um jeito. O bolo sai, não sai, o arroz sai. Pode ser unidos venceremos, o Papa, não sei. Mas não sai. Porque com o tempo que você vai fazer, eu não estou falando do Ferraz, tá? Por favor. Vocês estão olhando para mim, olhando para ele, não é isso não. Ó, por favor, não me ponha em maus lençóis, que ele é o nosso líder dos adolescentes. Então, firme ali, junta com o Ferraz, cola no Ferraz. E aí você, conforme você vai tendo a experiência, voltando ao assunto da mensagem, você vai tendo experiência, aí você vai falando o quê? Não, eu tenho experiência, eu vou cada dia mais, vou me dedicar mais. Quando a gente quer passar num concurso, que também é outra cultura que se criou, quem trabalha, quem é concursado, e escuta muito isso, mas o seu salário está garantido, né? Você recebe todo mês, não precisa trabalhar. Precisa sim, precisa se especializar, precisa estudar, porque o concursado, ele precisa estudar para ele passar naquela prova. Ele tem a idade certa, o físico, você tem que estar ali, antes de você fazer a prova, se você sabe que vai ser uma prova de teste físico, você tem que se preparar. O seu salário pode estar garantido? Sim, mas você tem que se preparar, você tem que ter ali a experiência, você tem que estar ali se preparando para quando surgir a prova, seja escrita ou física, você está preparado. Muitos ficam no caminho, porque às vezes não está preparado. E assim, às vezes, na nossa vida. Mas você é crente muitos anos, você não precisa se preparar, você vai para a igreja todo dia, você está nas campanhas, você está num culto de oração, você roda aí, vai aqui, vai lá. Não é assim não, você tem que se preparar todo dia. Senhor, eis-me aqui, me ajuda, eu preciso de Ti, para quando vier essa prova, irmãos, tentação não vem de Deus. Repreenda isso em nome de Jesus. A tentação não é de Deus, a aprovação. Deus está contigo na aprovação. Deus está te ajudando, mas a tentação não. Você sabe que você não pode beber nenhum golezinho que seja de vinho. Não beba. Não chegue perto. Não sinta o cheiro que ativa. E às vezes o diabo é assim, ele pega uma brecha sua. Você vai para a igreja, mas você bebeu, mas você fumou, mas você cheirou. Se você está ali buscando a direção em Deus, foge da aparência do mal. Não é deixar de falar com os seus amigos, não é deixar de conversar, mas busque na palavra de Deus, porque a Bíblia está cheia de relatos de pessoas que se contaminaram, que se deixaram levar pelas coisas desse mundo. A palavra de Deus diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O pecado é seu. Você que arrumou sarna para se coçar. Quando o Espírito Santo de Deus está falando com você, você acha que você está doido? Não está doido, não. Você fala, Senhor, eu estou ouvindo demais. Não, Deus não é um Deus de confusão. Em Deus não há variação de dúvida. É Deus que está falando contigo. Vai para o seu quarto, no seu aposento, no seu secreto com Deus e fala, Senhor, eu preciso comprar algo e eu sei que esse algo vai ser bom para minha família, eu sei que esse algo vai ser bom para o meu ministério. Senhor, eu preciso da tua resposta, eu preciso da tua direção. Porque qualquer passo errado, em falso que eu der, eu tenho meus filhos, eu tenho minha família. Às vezes as pessoas falam, me acompanha que eu não sou novela. Infelizmente a gente escuta muito isso. Mas, irmãos, quem ama sofre.
Quando você vê o ente querido, quando você vê seu filho, quando você vê a sua mãe, quando você vê a sua sogra, quando você vê o seu tio, a sua prima, passando uma situação difícil, você sofre. Porque você tem sangue, você foi transformado, você tem um selo. Por mais que você às vezes não consiga resolver, mas vai para o joelho, vai para a oração, entrega na mão do Senhor. Às vezes a pessoa nem sabe que você está orando por ela, mas ore por ela. Porque às vezes até é difícil de você chegar a determinada situação. Mas o derramamento do Espírito Santo está aí. O Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo de Deus está falando com você, está bradando no seu coração. E você está sendo instrumento de Deus. Os dons e talentos, a unção, a capacitação, como a gente acabou de ver aqui. E depois disso, derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Abençoa, fale do Senhor, esse abençoado, com vontade de pegar um pescoço, mas fala, abençoado, menino ungido, que só tira nota baixa. Até agora você está tirando nota baixa, mas daqui para frente vamos nos esforçar para a gente tirar uma boa nota. Não chame de burro, por favor, não chame de quadrado, de imbecil. Não fale essas palavras assim pesadas. Você tem uma boca, profetiza, fale, ore. Tem uma dificuldade nessa área até agora, mas vamos correr atrás. Desliga a televisão, fica um pouco, uma hora sem a TV, sem rede social. Para de bater perna, medir morro para cima e para baixo e vamos cair dentro da explicadora. Se a mãe não consegue, vamos ajudar, vamos cair dentro. E vossos velhos sonharão. Os velhos sonharão, igreja. Mas quem vai fazer isso? Quem vai estar dando isso? É o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, a palavra de Deus está dizendo, e os jovens terão visões. Tudo isso quem está dando é Deus. Deus está dando. Através da pessoa do Espírito Santo. Mas a gente precisa ter a nossa experiência. A gente precisa olhar para nós e falar, Senhor, onde eu estou errando? Aonde eu preciso mudar? Aonde eu preciso melhorar? E a gente vai ler a história de Joel, e lá em Atos, também vai falar de Joel. A Bíblia se completa. Você não pode ler o antigo, esquecer o novo, ler o novo, esquecer o antigo. Um quebra-cabeça. Se você deixar de ler um livro que seja, você não vai entender. E lá em Atos 2, 16 e 21, vai falando um discurso de Pedro. E que é notório ver o que Deus fez e irá fazer na vida daqueles que estão diante da presença do Espírito Santo. É notório, é nítido. Mas nós precisamos ter as nossas disciplinas espirituais em dia. Assim como nós acordamos, assim como nós vamos para os nossos compromissos, assim como nós fazemos coisas que nós gostamos, nós precisamos amar a presença do Espírito Santo. Porque o derramado do Espírito Santo está aí para todos. Nós precisamos ver que Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus tremendo, Deus maravilhoso, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas a palavra de Deus vai dizer, se o meu povo, você é povo escolhido de Deus, você é a nação santa, Deus te separou com um propósito. Eu não sei o propósito que Deus tem para a sua vida, mas eu sei que Deus sabe. Isso eu tenho certeza. Uns Ele separou para apóstolos, uns para mestres, uns, mas Deus tem. E o nosso futuro, ele está nas mãos do Senhor, quando a gente chamar a presença de Deus, quando a gente chamar o Senhor, fica comigo, eu preciso fazer isso, fica comigo, me dá a resposta certa, que às vezes a gente deixa o Espírito Santo de lado, a presença de Deus de lado, e quando o negócio dá ruim, quando o caldo entorna, a gente fala, ai meu Deus, só também a mulher que tu me deste, né? O emprego que tu me deste, essa igreja que tu me deste. Oh Pai, tu és maravilhoso, Senhor.
que possamos olhar para a Bíblia, possamos ler a Bíblia e falar: Jesus, eu não estou entendendo, mas o Senhor está dizendo aqui, alguma coisa o Senhor quer falar comigo através dessa passagem, através dessa mensagem. Que você, em um tempo, leia a Bíblia, do início ao fim. Leia esse livro de Joel, com calma. Dedique tempo a Deus. Ore, mesmo sem vontade. Busca ao Senhor. Tenha a mente transformada. Tenha a mente voltada para Deus. Não é fácil, irmãos. Porque, às vezes, a gente acha, né, que nós temos o conhecimento para reter, a gente guarda aquilo que o Senhor está fazendo para a nossa vida, e a gente vai ficar num mar de rosas, no fantástico mundo de Bob, no fantástico mundo das princesas e dos príncipes, e nada de ruim vai nos acontecer. Mas, só que não. Quando você pede a presença do Espírito Santo, quando você chama a presença de Deus para a sua vida, parece que acontece tudo ao contrário. E você, ele se esforçando para andar certo, fazer as coisas certas, se manter ali, acontece uma situação para você murmurar. Acontece uma situação para você dar um passo para frente e acabar dando 2 passos para trás. Foi assim também na vida deles. Desses irmãos que estão aqui, escrito aqui na Bíblia. Mas a Bíblia fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. A nossa guerra não é contra homem algum, nem contra carne ou sangue, mas contra o diabo e todos os seus demônios que operam nas regiões celestiais. Você está aqui, os anjos do Senhor estão ao seu redor e ao derredor está lá o inimigo das nossas almas, querendo uma brechinha. Aí você vai falar: mas não tem nenhum santo, ninguém consegue ser 100%. Você já está se amaldiçoando. Você já está trazendo maldição para a sua vida. Você já está decretando a morte para você. Não, eu não consigo e não consegui até hoje, mas eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar. Eu vou me dedicar, eu vou buscar. Que nessa manhã nós possamos ter experiências com o Espírito Santo, que nós possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, que nós possamos entender qual é boa, perfeita, agradável vontade de Deus, e ter os nossos sentidos atentos à voz de Deus. Todos nós temos sentidos: audição, visão, paladar, até falei errado, olfato e tato. Quando eu era criança, eu escutava uma musiquinha: cuidado, olhinho no que vê, cuidado, olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, mãozinha onde pega, cuidado, mãozinha onde... Todo mundo sabe, né? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha no que pega. Eu detestava essa música quando eu era criança, agora eu estou cantando ela. Mas às vezes a gente acha uma coisa boba, né? Mas é uma coisa que vai ser, né? A gente, não tem nada a ver não, vou levar isso aqui para minha casa. Tem nada a ver não, vou ver um site aqui. Tem nada a ver não, ficou ouvindo as conversas aqui? Tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Sangue de Jesus tem poder. Até rimou. Irmãos, vamos colocar de pé, para a gente não se atrasar. Obrigado por vocês terem conseguido me ouvir esse tempo todo. Vamos estar orando, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus nesse momento.